E aí, galera, a gente hoje na 11ª edição do blog, não, do podcast da Moto Premium, a gente já mais ou menos que formou um time quase fixo. Às vezes eu tento variar um pouco, mas a qualidade da informação aqui é tão boa, tão importante, que já tem um time quase fixo, que é o Luiz Gustavo Guereschi, que é supervisor de imprensa da Honda do Brasil, e o Geraldo Tite Simões, que é da AB Trans, que é professor, dá cursos de segurança no trânsito na Academia Brasileira de Trânsito. Muito legal. Foi piloto, sabe tudo. Vocês vão ver. E eu, Eduardo Viotti, jornalista também, já faz mais de 2 semanas que eu estou militando aí no mundo das motocicletas. Hoje o tema é chassi da moto, suspensão. A moto, afinal, ela é uma bicicleta que ganhou motor lá no final do século XIX, lá começo do século XX. Ela é uma bicicleta que ganhou motor. Então, a parte ciclística, ela emprestou da bicicleta o quadro, o garfo, a balança. Depois tudo foi mudando e foi se sofisticando. Vamos, então, começar falando um pouquinho de chassi primeiro. Depois a gente vai para a suspensão. Qual é o principal compromisso de um bom chassi? Como é que você chega e fala, não, essa moto tem um chassi que me passa a segurança. O que ele precisa ter para ser um chassi de bom desenho, de bom desempenho? Tite, vai, começa você, vai. A palavra mágica é compromisso. Compromisso é a palavra mágica. É o que todos os engenheiros buscam, né? Porque o chassi tem várias características. Tem rigidez, tem torção, tem... Ele não pode ser um troço absolutamente rígido, que nem um pau também. Ele tem que ter um... Esse é o segredo. Então, a grande dificuldade é criar um chassi que ele seja maleável, né? Que ele tenha possa suportar uma torção, mas que ao mesmo tempo seja resistente. Então, geralmente eles buscam a rigidez torsional. Só que se ele fica muito rígido, porque é que nem se ele cair, quebra. Que nem um vidro, né? Que nem um cristal. Né? É. Ele é tão duro que quando ele cai, ele quebra, ele não deforma, né? Então, a grande dificuldade é encontrar um compromisso entre um chassi que seja resistente e, ao mesmo tempo, não seja quebrável. E a gente falava que existe um monte de tipos de chassi de berço duplo, chassi de berço semiduplo, chassi com motor integrado à estrutura, chassi de alumínio, chassi de tubo, de aço. O que você diria para a gente um pouco desses tipos de chassis, Luiz? Ô Edu, legal. Tem bastante situação de chassis diferente para cada moto, para cada aplicação, né? Então é legal a gente estar conversando com esse assunto aos amigos do podcast do Moto Premium. E assim, a gente tem o chassi monobloco, o chassi Diamond, que pode ser tubular ou estampado. Essa é uma vantagem muito grande. Só um parênteses. Diamond é quando o motor faz parte do conjunto. Ele faz parte do conjunto. E tem algumas variações do Diamond. Então assim, ele pode ser um Diamond estrutural que tem uma trave única na parte superior. E aí o motor fica integrado, só que o motor fica mais embaixo. O motor fica meio pendurado numa viga, não é isso? Isso, é isso aí. Quando você tem o Diamond de dupla trave, o motor fica encaixado dentro do chassi. O que você faz com isso? Você abaixa o centro de gravidade da moto, você ganha melhor agilidade, principalmente nos urbanos. Então isso é uma diferença grande. Então essa situação, e aí você pode abrir. Com isso, o chassi pode ser em alumínio ou em aço. Aço tubular, aço estampado, onde a gente vai ganhar as diferenças. Hoje em dia está muito comum misturar, né? Soldar partes estampadas com partes tubulares soldadas, né? Que não são estampadas, são só soldadas, então os tubos. E tem conseguido bons resultados, né? Tem muita... Sim. A NC 750X, por exemplo, tem pedaços assim, né? Tem as partes estruturais, como o Tite comentou. Então o chassi ele tem que ser rígido bastante para suportar uma torção numa curva, numa frenagem, numa aceleração, sem ser muito tempo muito maleável, muito mole, porque senão no entrada de curva fica torcendo a moto, dá a impressão que a roda traseira quer passar na frente da dianteira, fica inseguro totalmente. E aí com isso você tem as partes estruturais, né, onde você tem o maior ponto de torção ou de força numa aceleração, numa curva, numa frenagem, mas, por exemplo, um aço maciço. E as partes de ligação são tubulares. Para ficar mais leve. Para ficar mais leve. Até para torcer, para você
ter uma certa maniabilidade, porque senão você fica andando em cima de um bloco de ferro. E essa questão de você ficar andando em cima de um bloco de ferro, a gente já viu que não funciona, né? O chassi precisa ter um certo movimento, principalmente em curva, não é isso? Quando você vai curvar de alta velocidade, as rodas entram, elas meio que fazem trajetos um pouco diferentes. Elas oferecem resistência, né? Então, assim, ainda dentro do tipo de quadro, às vezes as fábricas elas adotam um quadro pela facilidade de produção também. Claro, Então, tudo, porque, assim, tudo que é industrial tem que ser levado em conta, né? Se você tem um produto que tem de nicho que vende um pouco, você pode ter uma fabricação mais demorada, pode ter uma linha que demore mais. Agora, um produto como a CG, que a gente viu na fábrica, sai mais do que pão em padaria lá, né? Quanto por dia sai CG? Hoje, CG tá na casa mais ou menos de umas 3.000 motos por dia. Por Só dia? CG por dia. E assim, a parte da produção, que o Tite começou a mencionar, e até um ponto principal, que você garante a qualidade. Ele é totalmente robotizado, o chassi da CG hoje. A parte de chassi é inteiramente fabricada em Manaus. Manaus. Vocês não terceirizam a parte Nada, de chassi para ninguém. A estampagem das chapas, a solda, a pintura, toda a parte estrutural é feita em Manaus. Legal. Inclusive, até foi uma parte que a Honda foi desenvolvendo. Hoje, dentro da fábrica de Manaus, a gente produz os tubos de chassi de algumas motos. Ah, é? O quê? Vocês extrudam o tubo? Os tubos. Caramba. Para poder Isso eu não sabia. ganhar Bruno. em escala, em velocidade, em fornecimento. Isso foi aprendizado com o tempo, até assim, a parte de fornecimento de fornecedores. Então é um ponto importante para a gente isso, para garantir a entrega da moto ao cliente. Mas você dizia, então, dos e a gente materiais. tem, assim, no universo de competição, por exemplo, né? Os quadros perimetrais com trave de alumínio, eles dominaram durante muito tempo, né? Aí chegou uma marca italiana lá, a Ducati, que colocou um quadro tubular, Uma treliça externa. uma treliça, e começou a dar resultado também. Aí veio a KTM, fez o quadro tubular também. Então, Isso mesmo. o desafio em competição é justamente trabalhar com metais que sejam leves e resistentes. A KTM tinha a experiência do motocross, né? Então ele foi buscar no motocross os tubos que eram necessários para ter a resistência e a torção necessária para uma moto de competição. A Ducati a vida inteira trabalhou com chassi tubular, né? Eles no finalzinho agora que eles estão usando meio misto, né? Meio tubular com perimetral de alumínio. Então, assim, os chassis eles não têm só característica de manobrabilidade de uso, né? Ele tem que levar em consideração construção, fabricação, tem que levar em consideração um monte de coisa, né? Mas a grande briga do chassi é tubular versus perimetral. E o perimetral é aquilo que ele falou. É quando as vigas envolvem Isso, o motor, abraça parte do o motor, motor. As vigas principalmente superiores, né? Depois tem onde, geralmente, o motor faz parte da estrutura no chassi perimetral também. Ele é meio pendurado, mas ele é torsional, né? Ele faz parte. Ele faz parte. E ainda tem nessa situação do perimetral, pode ser assim, a parte estrutural dele sem aço e o subchassi em alumínio. Para aliviar peso. Para ficar mais leve, Entendeu? Onde você vai montar ali na moto, né? O assento do piloto, do garupa, a rabeta, toda a parte elétrica da moto é em alumínio. Então, uma estrutura mais E leve. nesse caso, se sendo materiais diferentes, ele é parafusado, provavelmente, não soldado, né? É o caso que a gente encontra não só em moto de chassi Diamond, por exemplo, a Africa Twin. A Africa Twin é uma moto, tem um chassi de berço semiduplo, uma característica de uma moto on-off e o subchassi em alumínio, para aliviar peso. Então, agora você falou um troço interessante também. As motos voltadas ao uso misto e ao fora de estrada tendem a ter quadros, né? Vamos dizer assim, quadros mais à moda antiga. Como, por exemplo, o berço duplo, que é quando vem desde lá do canote, vem dois tubos, passam por baixo do motor e sobem aqui atrás para ligar com a balança. Então, isso é um tipo de comportamento, de rigidez, que é mais para o uso de motocross e outras coisas fortes. Vale a pena explicar um pouco o berço duplo, semiduplo e o estrutural perimetral nós já falamos, mas o que é um berço semiduplo, por exemplo? É quando ele sai do lado do canote um tubo só, quando ele chega aqui na frente, na altura da saída do escape, aí sim ele se abre em dois tubos e vem por baixo do motor. Muito usado em moto de uso misto, né? Sim. Essa moto usa, não usa? Isso, a Saara utiliza, a Tornado, a Bros, toda a linha on-off da Honda usa esse tipo de chassi.
Por quê? Além dele ter uma rigidez maior para o uso off-road, que tem muita torção, muito buraco, ainda os tubos inferiores servem para proteger a parte inferior do motor. Para não pegar uma pedra, um pedaço de madeira para furar o carcaço do motor, o bloco, assim por diante. Então ajuda a proteger o motor também. Que é uma função interessante, passar por baixo Sim. para proteger no caso de impacto, né? E geralmente tem uma placa que já vai também ali, que é para. Para proteger mais ainda por causa de uma pedra proteger, bicuda, por exemplo, que passa no meio. Imagina, você tá lá na Serra da Canastra, leva uma pedrada no cárter e começa a vazar. Né? E acontece, né? Porque Acontece, a roda dianteira vai jogando pedra. Né? Vai jogando pedra. E a pedra vai bater bem ali no cárter, bem ali no motor. Um outro detalhe importante que a gente pode ver, por exemplo, nas motos crossovers, que é uma moto com uma estrutura de... é o que a gente chama hoje como a gente encontra nos veículos, nos SUVs, né? Ele tem toda uma estrutura, um porte de um veículo mais robusto, for estrada, exatamente, com rodas para andar no asfalto, com rodas 17. Aro 17. Nesse caso, você tem um chassi Diamond que ele é melhor para o uso no asfalto. Ele ganha mais agilidade, uma velocidade melhor em curvas, tá? Diferente de um chassi de berço semiduplo que já é mais robusto, que joga o centro de gravidade da moto mais alto. Então, você tem essa característica. Então, você tem suspensões e uma condição, uma postura de pilotagem mais voltada para o off-road com um comportamento de moto on-road. Então, é uma mistura, né? Um blend muito legal de posição de pilotagem. É uma tendência que a gente vê hoje do segmento, né? Da variação das motos trail, né? É uma variação da moto trail então, segmento crossover. Eu achei interessante a ideia do crossover, que ele pega aquilo que encantava o cara da moto trail, que é a postura de guiar, a possibilidade de alguma incursão fora de estrada, e traz isso para uma moto que corresponde mais à utilização que ele vai dar, que é de 95% no asfalto, né? Então esse é crossover, ele traz aquilo que era encantador na outra moto para uma moto que vai andar primordialmente no asfalto. Né? É o conceito do SUV, né? Do carro SUV. É a mesma coisa. Você vê hoje em dia quem que usa um carro de SUV na terra, né? Só se ele tem um sítio, de repente, que ele usa para dar 4, 5 km na terra só, né? E ainda reclama, né? Porque vou ter que sujar meu carro. Mas esse multipurpose, né? Esse conceito do uso variado, né? Eu acho que isso é uma tendência que não tem mais volta, porque a gente tem a vantagem da suspensão de curso maior. A gente tem a vantagem da posição de pilotagem com a perna um pouco mais recuada, que funciona, atua como se fosse. E você conseguir usar a perna, né? Ou seja, ela já vai dando mais conforto e aceita um desafio no fora de estrada. Aceita até pesado, porque no teste que nós fizemos na Serra da Canastra, o João Azevedo foi com uma NC 750X. Não, mas é o João Azevedo, né? Todo mundo de África Twin. E ele não só acompanhou, como foi na frente. Então, assim, é uma moto que. Eu cheguei a testar a NC numa estrada de terra mesmo, terra mesmo. Para ver se era efetivamente uma uso. Podia usar lá, Assim, o maior desafio é o pneu, né? Porque o pneu é um pneu de caráter mais esportivo, né? Então, se tiver a terra seca, vai embora. Se molhou, aí a coisa fica difícil. Não, claro, a moto não é uma moto off-road, é uma moto crossover. Muito bom, nós falamos de vários dos formatos do quadro, né? A parte do quadro, mas a parte ciclística da moto tem mais do que o quadro. Ela tem um garfo dianteiro ou um sistema de suspensão de outra maneira, como na Goldwing, que não é um garfo propriamente dito, embora tenha duas bengalinhas lá que transferem o movimento para outro tipo de suspensão. Mas na frente tem isso e atrás tem a balança traseira, muitas vezes fixada no motor, outras vezes fixada no próprio chassi, né? E como o Luiz falou, tem lá o bacalhau, né? O subchassi traseiro, que às vezes é parafusado, às vezes é soldado por um troço único. Então vamos falar um pouco de suspensão dianteira. Para ficar ainda na área do quadro, vamos explicar o que é o caster e o trail e o que isso traz de diferença na condução da motocicleta. Isso é um dado interessante, né? As pessoas às vezes pegam ficha técnica da moto, uma revista, pega lá a revista, lê a ficha técnica, está escrito lá, caster, trail. Não me frega niente aquilo. Né? O que quer dizer aquilo? Né? O que tem que saber, o que tem que entender naqueles números, o caster é o ângulo de inclinação da bengala em relação ao eixo vertical. Né?
Então, quanto mais aberto ele é, O eixo vertical do ponto em que a suspensão se Isso. acopla ao canote da moto. no canote, é. Então ele tem uma projeção de um ângulo para baixo e tem essa inclinação, né? Então esse ângulo que forma entre essa inclinação e o eixo vertical vai dar o ângulo de caster, né? O que o usuário precisa saber? Ele precisa saber o seguinte: quanto maior esse ângulo de caster, quando o número lá 21, 27, 20, geralmente varia por aí. Em graus, né? Em graus, como num ângulo. Como no nosso transferidor, do compasso, né? Quanto maior esse ângulo, melhor ela é de reta, só que ela é mais difícil de maneabilidade em curva. Então as motos custom, elas se caracterizam por ter um caster bem aberto, né? Que fica lá na frente, que é uma moto para andar na reta. E quanto mais fechado, ou seja, quanto menor o número, ela é melhor de curva, porém ela não tem estabilidade em reta. E aí tem um caso interessante de uma moto que chegou no Brasil uma época, que era a Buell, lembra da Buell? Claro, Léo. Fala Eric Buell, bom engenheiro, né? Difícil de falar. Que ela era considerada a melhor moto de curva do mundo, né? E ela tinha umas características interessantes para melhorar o comportamento em curva, que era uma distância entre eixo muito curta e um caster muito fechado. Só que quando a gente dava a final nela, ela entrava numa ressonância. Ela ficava assim, né? Mas isso não acontece, por exemplo, Titi, numa CBR 1000RR, por exemplo, que é bem fechadinha, se não me engano é 23 ou 24 no ângulo de cada. Mas a Buell era o extremo do extremo, sabe? Era uma enceradeira, né? O projetista, né, o Eric Buell, ele tinha sido piloto. Então ele queria fazer uma moto que fosse excelente de curva. Só que esqueceu que na pista também tem reta, né? Nos Estados Unidos tem muita reta. E o que tem que estar sempre casado com o caster é o entre-eixos. O entre-eixos. A distância entre eixos, entre a roda dianteira e traseira. Porque assim, hoje também tem um ponto importante, que é o caso das esportivas, né? Depende a distância do entre-eixos, a moto fica muito arisca numa aceleração. A tendência dela é ficar levantando a frente muito rápido. Então ela se alonga um pouquinho. Que nem, por exemplo, as motos que o pessoal tá fazendo arrancada hoje, né? O pessoal põe uma balança de 1 metro. A balança traseira lá atrás, né? Por E causa para de subir aquelas montanhas também, para subir. Por causa de dar essa tração e essa estabilidade. É como o Titi falou, é muito prático. A gente quer ver como é que funciona o caster. É pegar um carrinho de supermercado. Supermercado, exatamente. É o maior exemplo. Você pega o supermercado, você pode ver a roda da frente deles são menores. Isso. E ela vira voltada para trás. Se você virar o sentido do eixo dela para frente, ela não volta no lugar. Porque você está jogando o eixo dela muito à frente do eixo do centro da roda do carrinho. E aí você pode ver que você começa a empurrar, ela vira sozinho para trás. Ela volta para trás. O caster negativo e o caster positivo. Ele vira pro contrário. Porque o carrinho de supermercado não tem direção, né? Só para fixar essa ideia, a ideia de que o caster, então, é medido em graus a partir do ângulo de 90 graus. Agora, o trail é se você projetar isso no chão, esse ângulo no chão, no piso, entre os 90 graus aqui do canote e o momento da ponta do eixo, isso é o caster. É o trail, perdão. Isso é medido em milímetro. A distância. Entre as linhas imaginárias. Agora você já sabe o que é caster e trail, né? Que é uma coisa que toda descrição de moto tem e que pouca gente realmente tem a ideia. E faz muita diferença na pilotagem da moto, não faz? Faz. Então, o que um usuário tem que entender, né? Que quando esses números são muito distantes, né? Então, assim, estou numa dúvida entre comprar uma moto custom ou comprar uma moto Big Trail, por exemplo. Pô, são dois universos completamente diferentes, né? Então, assim, quando esses números são muito distantes, a finalidade daquela moto, elas são muito separadas. Também são muito longe. Muito distantes. Muito afastadas, então, né? A gente pega assim, por que a Harley Davidson opta por um caster aberto, uma distância entre eixo longa? Porque ele vai pegar uma reta lá nos Estados Unidos e vai andar 800 quilômetros sem ver uma curva. É isso, né? E na reta, ela fica extremamente estável, a ponto de você larga tudo e ela vai continuar andando, né? Agora, se você mora nos Alpes, na Suíça, e vai pegar muita curva lá, né, na região lá entre a Áustria e a Alemanha, é muito melhor você ter um entre-eixos menor e uma moto que seja mais ágil em curva, né? Então, qual que é a grande sacada da Big Trail? Ela é um pouco de tudo isso. Ela mistura tudo isso. Mistura tudo isso. Então, ela tem uma boa estabilidade em reta, ela tem maneabilidade em curva e tem conforto para quem está em cima dela. Então, assim, existe uma lenda, né, que fala assim, a moto custom é mais confortável, né?
É mais ou menos, cara pálida. Se você me permitir, eu vou discordar, porque eu Então, acho ruim ficar sentado daquele jeito assim, com as pernas lá na frente. Toda a carga vai para sua coluna vertebral, você fica tum, tum, E tum. quando a suspensão ainda é bichoque, porque tem essa também, tem a suspensão É. traseira, tem bichoque, E monochoque, com né? um curso desse de O tamanho. curso é supletivo, né? Pequenininho. Supletivo, é ótimo. Madureza. Curso Essa foi boa, madureza. Madureza é... Ó, madureza. Denota a A gente não idade, sabe né? o que é, hein? Se você reparar, as motos esportivas naked e big trail, a posição da perna do piloto, ela sempre forma um S ou um Z, né? Dependendo do lado que você está olhando. Né? Para quê? Para que ele atue como uma extensão da suspensão. É. E na Custom não, na Custom é por isso que o banco de moto Custom tem uma espuma de 15 centímetros e o da moto esportiva é praticamente um mousepad, né? É uma isso. espuminha E ridícula. aí, né, entra muita situação em jogo, né? Para conversar o chassi e suspensão, a proposta da moto e o tamanho da roda dianteira. Isso, tem essa também. Você pode ver, moto esportiva, que é mais agilidade, mais asfalto, a roda 17. Né? Uma Sim. medida ideal para as propostas de uso. Se eu for uma moto mais urbana, tal, ela vai cair no 18. Isso. Por causa da CG a gente ganha. Porque ela tem que dar uma condição, né? Proporcionar uma condição de enfrentar buraco, lombar e tudo mais e ser ágil. É. Se eu vou para uma moto, uma proposta trail, né? Uso que eu misto. uso misto, um pouco mais asfalto, sabe? Eu vou para uma roda 19. Isso. E se eu for usar mais no off-road, eu pego uma roda 21. Aí a roda 21 é muito grande. Se eu for usar no asfalto e um pneuzinho fino, corre o risco de eu perder a direção, uma mudança de direção rápida, né? Um desvio de um corredor, de um buraco. A roda 19 já não, ela usa um pneu mais largo na frente, com um raio menor, então você ganha um pouco mais de agilidade. Então, assim, tudo vai estar ligado ao que o Tito falou, é a proposta. E o tal do compromisso. É isso aí. Até que ponto você pode levar uma das características para que não destrua a outra, sabe? É. Então a moto ela tem que ser confortável, tem que ser maneável, tem que ser dirigível, né? Tem que ser. Então se eu exagero muito numa medida, eu tiro as outras características. Né? Então é o tal do compromisso que é o grande desafio de E como a gente já encaminhou um pouco o assunto de suspensão, vamos falar um pouco da suspensão dianteira primeiro, depois a gente vai para a suspensão. Você falou bichoque, você trouxe essa ideia de suspensão. Vamos falar um pouco de suspensão dianteira, Luiz. O garfo upside down. Quais são as vantagens evidentes ou eventualmente desvantagens em relação ao garfo seriane convencional, que tinha a canela embaixo e o tubo penetrante, vamos dizer assim, em cima? Em cima, vamos lá. A situação a principal é o seguinte: no caso da suspensão upside down, você tem toda a parte, o peso da suspensão está na parte superior, empurrando a roda dianteira com mais pressão sobre o solo. E no começo, esse tipo de suspensão ela é muito mais indicada para um uso mais severo. Por exemplo, no off-road, você tem um curso mais longo e você mantém a roda em contato com o solo. Para você O significa uma suspensão mais comprida, que tem mais tendência a flexionar-se em frenagem, etc. Tanto é que nessa condição da suspensão invertida, até o sistema de freio é diferente. Geralmente usa uma pinça fixa com a carga direcionada bem no eixo da roda. A radial. Né? O formato radial, é isso mesmo. Então, assim, numa moto de uso em pista, ela é muito utilizada em uso de pista. Né? Por quê? Você precisaria ter mais estabilidade na dianteira da moto. Até por causa de, numa aceleração, ela mantendo a roda mais firme no solo, evitava uma certa o shimmy, né? Ou levantar a roda dianteira, ou aquela perca de controle em velocidade. O que é importante, né? A gente identificar, nem sempre a suspensão invertida é a melhor indicada. É bonito, nossa, é lindo ver uma moto com suspensão invertida. Pô, você começa a andar no asfalto esburacado, ela é dura, desconfortável. E assim, e vai muito estar ligado ao uso da suspensão, ao tipo de pneu. Um pneu já depende da proposta dele, um pneu ele pode ser mais duro, mais flexível, ele adere melhor ao asfalto. E da suspensão da vantagem, é você ter as opções de regulagem. Você pode regular a pré-carga da mola, você vai regular a velocidade que ela vai mergulhar e retornar. Isso é muito importante. Às vezes a maioria dos usuários não sabem isso. E aí hoje a gente tem em algumas motos, é comum, a suspensão eletrônica, ela já vai se moldando, se adaptando. Se moldando conforme o tipo de pilotagem. Está muito ligado ao modo de condução da moto hoje isso. E muda completamente a utilização. Principalmente, poxa, eu deixei a suspensão
dianteira, as que tem a opção de regulagem, muito macia. Numa frenagem, se ela está muito macia, ela mergulha de uma certa forma que você perde o controle da frenagem. Ah, eu deixei muito rígido. Pô, você vai andar num lugar mais irregular, transfere todo aquele impacto para os braços. Ruim também. E um ponto importante, né? No caso de moto esportiva, que você estava falando, poxa, você tem que entender a sua posição de pilotagem para a moto. Uma moto esportiva, você tem que descarregar mais o peso do seu corpo nas pernas e não nos braços, né? O pessoal anda com o braço esticado assim, o braço não faz essa flexão. Fecha a suspensão. Então, e hoje em dia, a gente falava, tem grande parte dessas suspensões de garfo invertido, né, de upside down, que a gente fala, upside down é exatamente de cabeça para baixo, né, o que está embaixo é de cima, o que está de cima é de baixo. São diferentes as bengalas. Um dos conjuntos mola-amortecedor é uma coisa e o outro é outra coisa. Então, isso assim, o upside down, ele surgiu para resolver vários problemas, né? Um dos problemas era a resistência torcional na hora de uma frenagem, né? Porque se começa a suspensão a ficar com um curso muito longo e a parte mais fina fica para cima, a hora que freia a tendência é fechar, né? Então, quando passou a parte mais grossa para cima, né, ganhou uma resistência de arco, né? Resistência de arco porque todo formato em arco, quanto mais pressão você faz, mais resistência ele dá. Então isso ajudou bastante. Os arquitetos da época medieval já sabiam. Isso, já sabia. Da Roma Antiga já sabia isso. Então, essa característica ajudou bastante a poder trabalhar com a suspensão num tubo maior sem comprometer a resistência, né? E também criou uma suspensão assimétrica, quer dizer, um lado tem uma função, o outro lado tem outra função. Porque, na verdade, elas estão ligadas numa mesma base e no mesmo eixo. Então é como se fosse uma só. Uma só. Então, como se fosse, não. As duas precisavam ser iguais, né? Agora, o interessante da suspensão invertida é que, como ele lembrou bem, né? Assim, tem muita situação que é puro marketing. Então a gente vê motos que não tinham a menor necessidade de ter suspensão invertida, e aí tá no catálogo assim, porque a moto tem suspensão invertida. Pegaram uma suspensão normal, puseram de ponta cabeça. Porque dá a impressão que é uma coisa mais tecnológica, mais avançada. Não, aquilo tem a ver com finalidade. Então, assim, teve um produto que me pediram para testar uma vez, avaliar uma moto elétrica, né? Que tinha suspensão invertida. Bom, a moto não chegava a 60 por hora. Então, a gente vê que é puro marketing. Suspensão invertida com um curso de 5 centímetros. E a moto dura. Assim. Fica desconfortável, fica perigoso. Desconfortável. Então, não é assim, a suspensão ser invertida não é uma vantagem ou uma desvantagem. Si, né? Ela depende da aplicação. Então, tem lugar que você fala, não, tem que ser, porque ela dá a gente estava conversando, às vezes as motos esportivas hoje, numa frenagem, elas estão chegando a uma gravidade, a 1G. Que para aquele pneu daquela largura é um absurdo. Ele está fixado num ponto desse tamanho. Então, Fórmula 1 fala, Fórmula 1 na frenagem chega a 5G. Sim, tem 4 chulapas dessa largura. Não, mas é dinâmica, né? Baixa, de gravidade baixa, é diferente. O piloto tira o pé no acelerador, já dá 2G, né? Então, na moto, para esse tipo de moto que tem uma frenagem agressiva, né, que carrega muito o eixo dianteiro, tem que ser invertida, lógico. Porque senão... Só queria fazer um parênteses rapidamente. Aceleração G equivale a 9,8 metros por segundo por segundo. Quadrado. Então é 9 metros por segundo ao quadrado. E isso é que é o G, a força da gravidade. E mede qualquer aceleração ou desaceleração é medida em Gs. Que é isso que ele estava falando. Então, e a outra vantagem, né, do upside down, né, a moto até ela fica mais gostosa de pilotar. Ela fica melhor de pilotagem, né? Fica mais suave de pilotar. E tem uma vantagem que às vezes não é muito comentada, a massa não suspensa. O que se chama de massa suspensa e não suspensa? A massa suspensa é que está do conjunto mola-amortecedor para cima, vamos dizer assim. E a massa não suspensa é que está do conjunto mola-amortecedor para baixo. Seriam as rodas, os freios, os pneus, os eixos, a corrente, parte da coroa, sei lá o que, o disco de freio, né? Tudo isso é massa não suspensa. E faz muita diferença, porque a massa não suspensa é o martelo que bate o prego. É o tamanho da marreta. É isso aí. Então, se você tem uma massa não suspensa muito grande, você tem uma marretona batendo a suspensão. E se você tem uma massa não suspensa mais leve... E esse é um ponto importante que você mencionou agora. O tamanho da marreta bate o prego, né? Porque assim, às vezes a pessoa compra uma moto porque ela acha bonita. Porque 90%.
Ah, eu vou comprar, mas eu só vou usar aqui. Daqui a pouco ele começa a mudar, ele entra num ciclo de amigo que, não, vamos viajar. Aí o cara pega uma moto com uma estrutura pequena, quer pôr alforge, quer pôr um monte de coisa, garupa. Isso interferiu em todo o conjunto ciclístico da moto. Em segurança, em frenagem, em conforto. E aí você começa a olhar, o chassi não vai suportar. É o chassi que quebra, é o chassi que torce, que deforma. É. Não, o pessoal pega a moto utilitária, a moto que não é para isso, fica empinando em tudo que é farol, passando em obstáculo, como se a moto fosse de motocross, vai dar problema. Quer dizer, porque essa moto é uma bosta. Vai dar problema, não é para usar daquele jeito. E muitas situações, né? Depende da estrutura do chassi, só esse tipo de uso já vai torcendo. Aí você olha a roda dianteira fazendo um rastro, a traseira fazendo outro. Direto na rua, você vê, né? Direto você vê. Não é isso, é um Tem que ficar um risco só. Na chuva passei um fio só. E outro aspecto que a gente tem que lembrar, né, que a gente estava falando de regulagem de suspensão, né? A regulagem tem o rebound, tem o dive, tem um monte de nomes em inglês bonitinhos para você decorar e entender. Tá? Falar difícil para impressionar os eu me outros. lembro que nas primeiras CBR 900, né, que foi as primeiras motos e as concorrentes, né, as suspensões tinham tanta regulagem, que dificilmente o usuário conseguia usar aquilo do jeito certo. Com certeza. Então, nessa época eu tinha um curso de pilotagem esportiva e as pessoas vinham me perguntar, né, como é que eu regulo a suspensão? Eu falava assim, ó, deixa tudo no meio. Deixa tudo no meio. Então, assim, se tem... E olha que tinha tanta regulagem, que era uma coisa tão desastrosa. Eu queria te fazer um parênteses nesse que você está falando exatamente em cima disso, que é uma coisa de marketing típico. Ah, não, tem regulagem de suspensão. 99,9% dos usuários não vai regular aqui. Não vai nem encostar. Não vai nem mexer. Mas ele, toda vez que... Não, mas essa moto não tem regulagem de suspensão. Não, não tem, você não vai usar. Para que tu quer usar? Aí você imagina uma moto esportiva que ela tinha várias regulagens na parte de cima da suspensão, na parte de cima da bengala, mais embaixo da suspensão, que tinha regulagens, inclusive, embaixo da bengala, que tinha que colocar uma chave que só os mecânicos tinham, né? Se você pista de corrida, se você pegasse a quantidade de variáveis que tinha nessas regulagens, dava um número na terceira, 14ª, 5ª casa decimal. Fatorial. É isso aí. Porque era uma PG, né? Aquele negócio não terminava mais. Então, assim, se tem 11 em cima, 8 de possibilidades embaixo. E com mais uma quantidade de detalhezinhos que tinha mais, hein? Tinha umas que eram hidropneumáticas, que você podia também calibrar. Mexer no óleo, né? Não, calibrar por mais ar. Por mais ar, calibrar. Lembra da XL 250 que tinha a chance de calibrar? A CBX 750 tinha. Então, assim, essa quantidade de regulagens, quando a pessoa se metia a mexer naquilo, ele tinha que voltar pro mecânico e falar, pelo amor de Deus, volta como é que tá. Igual saiu de fábrica, né? Então eu falava a todo mundo, põe tudo no meio. Põe tudo no meio, que não tem então, o importante é a gente entender que às vezes a gente fica exigindo, mas essa moto não tem regulagem de suspensão. Melhor ainda. Você não vai usar, cara, você não vai usar. Aí que é o detalhe importante, né? A gente observar o compromisso, né? Por exemplo, as motos com curso longo de suspensão traseira hoje, a maioria a gente vê que tem a regulagem de pré-carga da mola. Por quê? O curso é muito longo. Se você põe o garupa, a tendência é fazer isso aqui. Essa regulagem eu acho legal. A pré-carga é muito fácil, é simples de fazer. Simples de fazer. E ajuda muito. As motos vêm com uma ferramentinha que tem um formatinho assim. Uma meia lua, né? Hoje em dia, até a maioria das motos mais caras e sofisticadas é tudo eletrônico. Né? Tem algumas que tem um manípulo. Você senta lá, aperta um botão, ela faz... Fica tudo ajustado. É verdade. Mas quase todas as motos hoje, a maior parte das motos tem um tipo de regulagem na traseira. Que é porque você falou, botar peso, garupa, carga. Isso é legal regular. Principalmente carga, né? Carga, assim, a gente tem uma coisa que tem que observar sempre, né? As pessoas pegam uma moto para viajar, fazer uma viagem, vou para Patagônia, vou para Atacama, e acham que a moto não tem limite de carga. Aí coloca 2 malas laterais, 3 malas no top case, vai colocando carga, a suspensão traseira vai afundando, a dianteira vai levantando. Né? A Nossa Senhora da Estabilidade tem que trabalhar bastante. E o piloto, quem pilota na moto, ele tem que lembrar que quando ele carrega o eixo traseiro, ele está tirando carga do eixo dianteiro. Então aquela velocidade máxima que ele andava antes não pode mais. Então a gente teve um caso famoso aí de um acidente que saiu tudo que é mídia social aí, de um dono de uma moto Big Trail,
que ele caiu a 200 por hora na estrada, porque a frente começou a chimar. Quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu falei assim, ele tinha top case. Quando põe top case na moto, não pode passar de 180. Tá escrito no top case. É isso aí. Porque além da carga no eixo traseiro, tem a questão aerodinâmica, né? Então, assim, Isso é muito importante. tá tirando carga do eixo dianteiro. A hora que ele mudou de faixa, que ele pegou uma emendinha de asfalto microscópica, a frente foi embora. Foi. E ele levou um tombaço. Luiz, você falou de suspensão traseira, regulagem de pré-carga de mola e tal. Descreve pra gente um pouco, como eu te perguntei, das vantagens e desvantagens do garfo. Quais são vantagens e desvantagens, se é que há vantagens, entre suspensão bichoque e suspensão monochoque? E também na monochoque tem as que tem um link, o princípio do Arquimedes, Sim. da alavanca, e tem as que não tem link, que é só Direto na balança. Aí vamos lá, né? Tem situações de uso, né? Propósito de uso. A suspensão bichoque, né? Ou a dupla amortecida, você tem um amortecedor para cada lado da moto e muito voltado assim para as motos de uso urbano. Então você tem dividindo a carga da suspensão, então você tem uma suspensão mais compacta e dividindo todo o peso da moto, do piloto, garupa, bagagem, em 2 pontos de contato. Quando você tem uma suspensão monoamortecida, né, que você tem um único amortecedor, o peso da balança no chassi é geralmente para moto de uso mais esportivo. Você tem uma suspensão mais rígida. Aí, o que é muito importante nesse caso é o ângulo de inclinação do amortecedor. Se ele está jogado muito inclinado à frente, ele joga toda a ação da suspensão da roda traseira bem no centro do canote. Ou quando não, ele joga bem no centro da moto, ele joga bem na onde fica a coluna do piloto. Fica desconfortável. Então, assim, esse ângulo de inclinação da posição do amortecedor é muito importante, que vai garantir principalmente até a estabilidade de uma moto esportiva, num uso mais intenso, ele vai conduzir bastante. Por exemplo, a gente chegou a usar na Honda um tempo em que o ponto de ancoragem do amortecedor era na própria balança traseira. Nas motos esportivas. Para quê? Para evitar que toda a torção da suspensão traseira do trabalho fosse descarregada no chassi. Para o piloto não sentir essa movimento, essa torção do chassi em altas velocidades. E aí você hoje observa, por exemplo, nas motos Big Trail, que precisa de um curso maior, mais longo, ou nas motos Trail, você tem o ProLink. Que é o ProLink é isso. Que é o alavanca, né? Arquimedes, é isso aí. Dê-me uma alavanca, eu moverei o mundo. Num mesmo comprimento de amortecedor, um ângulo maior, um trabalho maior da suspensão, ganhando mais curso. E aí, consequentemente, a suspensão também pode trabalhar de forma mais macia, mais confortável. Então, assim, são várias situações em que você vai ter essa utilização. E tem o outro ponto, a suspensão monobraço. A balança traseira monobraço. Então, tem um braço único que vai controlar essa movimentação. Geralmente é um braço em alumínio, mais reforçado e tal, que ajuda, inclusive, na beleza, na estética da moto, né? Em algumas motos, o cardan faz parte dele, né? Hoje, cardan. Em alguns casos, sim. Quando a moto tem cardan, não é todos os casos. E parece que também, o Tite comentou, acho que da outra vez, que já chegou a ver aqui uma pré-carga de mola, uma moto bichoque, no amortecedor direito ela estava apertada e do outro lado estava frouxa, então aí fica diferente, né? Não, quando o amortecedor é convencional, né, com 2 amortecedores atrás, a regulagem tem que ser igual dos 2 lados. Perfeitamente, normal, claro. né? E às vezes a opção pelos 2 amortecedores também é em função do estilo da moto. Então hoje a gente tem uma tendência de motos clássicas, né? A moto clássica tá voltando, né? Tá voltando. Legal, bacana, tal. Numa moto clássica não combina uma suspensão monoamortecida, né? Em 1930 não tinha, né? Não tinha. Isso surgiu nos anos 80, né? Então, às vezes a opção dela é pela estética, pelo tipo de moto. A Honda tinha uma CB1000, lembra da CB1000, que ela tinha amortecedor convencional atrás, e a concorrente dela, que era a Suzuki Bandit. Até outro dia era feito no Japão, a CB1000. A 1300, desculpa, a CB 1300. A 1300. A 1300, CB 1300, né? E tem a 1100 também. E a CB 1300, elas optaram por duplo amortecedor atrás, Com reservatório de gás, era um belo amortecedor. por uma questão de estilo mesmo. De conceito. Quer dizer que a fábrica não é capaz de fazer? Não tem, é capaz de fazer. Só que eles queriam aquele amortecedor para poder dar aquela sensação de uma moto simples, sabe? Uma moto acessível. Essa moto, se não me engano, tinha motor rajada a ar, né?
Não, acho que não. Não, a 1100 sim, A 1100 japonesa que é líquido. ar, né? A 1300 que veio para cá é líquido, né? E a concorrente dela na época, que era a Bandit 1200, né? Ela tinha suspensão mono. Então a suspensão mono, ela era eficiente e tudo, mas não combina com, não orna com o tipo de moto. Então, às vezes, a escolha da suspensão é uma escolha questão de estilo. As Triumph Bonneville, por exemplo, né? Se colocasse um amortecedor numa Triumph, ia perder todo o charme dele, ia perder toda a graça dela. Acho que de reforçar um pouquinho a ideia do ProLink, no caso da Honda, tem outros nomes em outros fabricantes, que é o triângulo, né? Entre a elos balança. progressivos. E elos progressivos. Parece nome de banda, né? Parece, né? E agora com vocês. Elos. Eles aumentam a eficiência de ação no amortecedor. O amortecedor ligado diretamente na balança, no quadro elástico, como se fala, que ele se move, né? Ele recebe completamente a pancada da roda traseira. Com esse link, ele simula como se o amortecedor fosse maior. Então você consegue trabalhar com um pouquinho menos de um tamanho menor, mas que ele simula um curso maior. Então ele cria um curso maior. E outro detalhe importante, né? Até pegando um gancho no que você falou dos links, nós temos duas motos muito semelhantes na linha, né? As motos Trail de 300 cilindradas. Temos a Saara e a Tornado. A diferença de comportamento de suspensão das duas motos é completamente diferente. E o que tem e assim, se olhar os números, né, como o Tito falou, não, vamos olhar as fichas técnicas. A diferença de suspensão traseira é 1 milímetro de curso. Só que muda o link embaixo traseiro. O link, um pouquinho mais longo, em alumínio forjado e tal. É outro comportamento de suspensão da moto. Ele desmultiplica, né, o movimento. O comportamento dela fora de estrada é outra. Parece que está andando em outra moto. Isso é muito legal. Outro ponto importante, né, que você falou do reservatório. Um caso que a gente falou da Honda ADV. A scooter. Ela é uma scooter com design aventureiro e na suspensão traseira. O amortecedor tem um curso longo que, para ele poder trabalhar, tem um reservatório de óleo, né, um reservatório traseiro. O óleo ele se desloca para esse ponto para poder dar um curso maior da suspensão, porque no scooter é limitado esse comprimento total. Né, como o motor faz parte, o motor da transmissão é parte do conjunto da suspensão, então assim, você não tem como instalar tipo um ProLink ali. E aí você, no caso nosso, a gente colocou um reservatório externo para o óleo poder ficar nesse reservatório e poder fazer a compressão, distensão em todo o processo de trabalho da suspensão. É uma tecnologia, né? Hoje as pessoas acham que tecnologia é só o celular, é só o eletrônico, não, a gente tem avançou muito nesse caso, suspensão, chassi das motos. Um outro exemplo legal, né? Na BIS 2025, o chassi alterou somente o tubo principal do chassi. Ele era tubular redondo, passou para um tubular quadrado. Ganhou mais rigidez, mais reforço e você conseguiu aumentar 10 kg de capacidade de carga na moto. Então antes era 150, foi para 160. 10 kg de carga a mais numa moto pequena é bastante coisa. Não, faz diferença no tipo de utilização da proposta da moto. Total. Esse é outro desafio, né, num projeto de uma moto, é você conseguir imaginar para quem é que vai usar e como vai usar. Né? Então a BIS, assim, a BIS e a POP, né, hoje, elas são veículos utilitários, às vezes é o único veículo de uma família. É isso aí. Frequentemente, então assim, tem que carregar tudo em cima dela. Assim, a gente... Tem que levar a criança, a esposa no trabalho, a criança em escola. Quando a gente viaja para o interior do Nordeste, né, a gente vê o uso da moto, o uso mais extremo que você possa imaginar, né? Então, que assim, carrega até... Só não carrega um piano de cauda porque não tem muito... Não, mas tem um caso na internet, tem um vídeo do armário, né? O cara carregou um guarda-roupa. Guarda-roupa. Como é que o cara faz aquilo? Ele passou uma corda, tal, segurando aqui, o guarda-roupa de 2 metros de largura, colocou no banco traseiro, foi, descarregou. O cara faz uma mudança numa moto. O engenheiro que calculou que a carga máxima daquela moto ia ser 150 quilos, está levando 280 e está aguentando. Tem uma margem boa aí. Bom, eu acho que o importante dessa nossa reunião de hoje, achei que foi legal, a gente chamar atenção para a ideia de que a moto não é só um motor e umas rodas que vai junto, né? Ela é um projeto complexo, por exemplo, o projeto do quadro. O chassi é composto de quadro, suspensão dianteira, suspensão traseira, quadro elástico, subchassi. Várias partes compõem o chassi e cada uma delas. E o motor, né? O motor hoje em dia é parte estrutural, integrante. é parte do chassi. Então,
o projeto começa quando alguém vai pensar em fabricar uma moto, como tem que pensar. E até um ponto chassi. importante, né? Hoje, como o motor faz parte do conjunto e tal, sempre um ponto de verificação nas revisões é conferir o aperto do motor no quadro. Porque se ele soltar um pouquinho, Isso na revisão, você levar na a moto lá revisão, na revisão. tem que conferir, porque se soltar, vai interferir na estabilidade da moto, na segurança, em tudo. Eu lembrei de uma outra questão também, né? São os acessórios. Tem gente que instala acessório na moto e às vezes a fixação é em lugares que você fala, não é possível, né? Então, eu vi um caso uma vez no interior da Bahia lá, que eu vi a moto parada e tava faltando 3 parafusos de fixação do motor. 3 parafusos, assim. Você tem 4. O motor ele ia sair arrastado daqui a pouco. Aí eu chamei o dono da moto e o quadro já estava começando a abrir. Já estava começando a abrir, né? Porque era estrutura agradável. Aí eu falei assim, você não percebeu que tá faltando 3 parafusos, né? Ele falou, não, é porque eu tirei o mata-cachorro. Ele achou que o parafuso do mata-cachorro Era só pro mata-cachorro. E esse é um ponto, você tocou num ponto importante. Assim, ó, foi o que vocês falaram, ó, o engenheiro estuda, projetou para aquele fim. Aí a pessoa vai lá e está num acessório não original, não indicado para moto. Aí ele troca o parafuso ele tem uma carga, uma torção para suportar. Aí colocou um parafuso com uma carga menor, com uma resistência menor. Já vai é normal quebrar. Muito bom. Senhores, nós poderíamos ficar conversando sobre chassi, sobre motocicleta até meia-noite. Tem bastante assunto. Felizmente, a gente tem o nosso horário e o pessoal já está querendo nos estrangular. Precisamos. Então, obrigado por você ter tido a paciência de nos ouvir falando sobre projetos de moto, desempenho de chassis, estabilidade, suas diferentes concepções. Muito obrigado, Tite. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Eu que agradeço o convite. Tamo junto, hein? Valeu, Fica aí. Obrigado, colegas do Moto Premium.